sincretismo da Umbanda, no dia de hoje, representa o dia de Ori, que são as crianças. Espíritos de luzes, que vêm com muita dificuldade à Terra e utilizam esse arquétipo de uma criança. Mas, na verdade, são espíritos de luz que nos traz bastante alegria, porque eles são com balinhas, com bombons, com doces, e patês, etc. e tal. Eles acabam nos ajudando a tirar da gente essas energias deletérias. Então são espíritos que vêm com dificuldade e usam a roupagem de criança, mas são espíritos de luz. Então não por acaso hoje o tema que nós vamos abordar é sobre o aborto. Como existiriam os adultos se fôssemos abordados? Então, sobre a ética da moral, é quase impossível imaginar que isso possa ser uma coisa que venha a dar certo no Brasil. Por quê? A construção de um paradigma desse, ele passa pelo que as pessoas querem. E as pessoas, como no Brasil nós somos 70% cristãos, quer seja evangélicos, quer seja católicos, quer seja espíritas e outras seitas, somos contrários. Entendeu? É difícil achar uma pessoa que é favorável ao aborto. Mas, por um cunho político, por forças que a gente não sabe nem de onde está vindo, essa ideia está progredindo e pode até vir a ser. Nós vamos debater sobre uma parte que até hoje eu não vi ninguém falando, que é sobre a parte espiritual. O que acontece com a parte espiritual? Mas antes de adentrarmos ao tema, eu vou fazer com vocês uma introdução de a gente buscar essa energia cósmica de uma maneira bem importante. Nós vamos trabalhar com 3 elementais. Nós vamos trabalhar primeiro com o elemental fogo, através das salamandras. Depois nós vamos trabalhar com o elemental água, através das ondinas, e no final com as luzes. O que significa isso? Qualquer um de nós aqui que esteja passando por qualquer tipo de problema, e quem aqui nessa casa veio para receber alguma coisa, eu tive essa intuição de fazer isso. Então, não por acaso, se houver a receptividade de todo mundo gostar, a casa aprende mais um mecanismo de civilização. Então, a pessoa acaba dentro da sua própria casa, está passando por um problema difícil e tal, corre. E é importante porque às vezes você estando na mente, você não consegue alcançar seu objetivo. Você vai rezar, você reza 300 Pai Nosso, você sabe ninguém rezou. É igual estar ali na igreja católica, ali rezando, passando aquelas coisas, pá. Quando está quase terminando, eu falei, esqueci, não sei o que, ele volta lá atrás. É tudo mecânico, isso não funciona. O que eu vou fazer agora é rápido, mas a mente esvazia, porque os elementais vão trabalhar. Certo? Posso apagar a luz? Pode. Vai atrapalhar? Não? Bom. Então deixa eu usar assim. A luz ela atrapalha um pouco a questão. Apaga, deixa eu ver. Não, tá bom. A luz do corredor. Então, vamos fechar os olhos. Nesse instante, nós vamos rogar os elementais salamandras que nesse momento possam iniciar numa contagem de 1 a 7 todo o efetivo do fogo, esse elemental poderoso que venha nos trazer essa paz interior, queimando e eliminando todos os tipos de energias deletérias. 1. Inicie um foco de fogo deste recinto. 2. Este foco de fogo cresce. 3. O foco de fogo aumentando. 4. Fogo já se espalhando. 5. Salamandras em todo o recinto,
6 salamandras tomando conta do recinto totalmente, 7 salamandras totalmente presentes. Nesse instante, as ondinas, as salamandras estão queimando todas as paredes, teto, piso, passando pelos corpos sutis de todos nós aqui presentes, quer seja físico ou espiritual, limpando, queimando energias deletérias, levando para o poder do infinito. E essas salamandras cumprindo toda essa sua missão, nos deixando bastante em paz. 7 salamandras voltando, 6 retornando, 5 mais e mais, 4 já terminando, 3 terminando, 2, 1 salamandras desfeito, o fogo já se foi. Vamos agora trabalhar com a limpeza do nosso corpo astral e do corpo físico. Inicia neste momento um grotão de água deste recinto. Em 1 grotão de água sendo formado, 2 grotão de água cresce, 3 grotão de água aumentando, as ondinas agora em 4, tomando conta do recinto, 5 ondinas já lançando águas por todo o ambiente, 6 totalmente presentes, 7 ondinas já preparando todo o ambiente, lavando as paredes, os tetos, o piso, lavando o nosso corpo físico, o nosso corpo astral, levando nossos pensamentos negativos para os pensamentos. Neste momento, toda essa limpeza feita, estamos prontos a agradecer a esses elementais. 7 ondinas se desfazendo, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ondinas desfeitas. Neste momento, nós vamos alimentar a luz, os círculos que neste momento se formam em 1. Essa luz poderosa inicia sua formação em 2, essa luz no ambiente, 3 em todo o ambiente, 4 resplandecente, 5 essa luz agora tomando conta do ambiente totalmente, 6 totalmente presente, 7 100% presente. Essa luz, este poder da transmutação, estimula nossa grande opinião. Neste momento, o poder dessas luzes passa pelo nosso chakra frontal, ilumina todos os nossos chakras, harmonizando, energizando, cumprindo a sua missão de transmutação, retirando o que for possível dentro do nosso merecimento, todos os karmas dos quais já vencemos pela consciência. 7 as luzes se desfazendo, 6, 5, 4, 3, 2, 1 totalmente desfeito. Agradecemos aos elementais desse instante. Legal, né? Uma paz muito grande. Porque a gente trabalha com as energias do universo. São todos presentes. Masters chamados. Dentro da filosofia, existe, isso antes de Cristo, existe a ética e a moral sendo abordada pelos filósofos. E eles mostraram, até mesmo antes de Cristo, que a moral e a ética se confundem, mas que, na verdade, nós somos formados por 7 camadas, que nós podemos chamar uma de mente pura e a outra de físico. O que acontece? Nessa primeira parte, que seria quaternária, teria o físico, a energia, a emoção e a nossa mente. E a tríade superior, que é a mente pura, ela seria a mente pura, a intuição e a vontade. Ou seja, baseado nessa quaternária e essa tríade, nós podemos definir que a de baixo representa o físico e a de cima representa o espírito, a alma.
Muito bem. Por que isso é importante? É importante porque eles já falavam isso antes de Cristo, hein? Que quando a pessoa está no físico, na parte de baixo dessas 7 camadas, a pessoa, ela está na mente e dá importância para o físico. Não dá importância para a alma, não dá importância para os valores, não dá importância para a ética, muitas das vezes fica só na moral. E essa moral, a moral sempre a gente identifica ela com o certo e o errado. Já a ética, a gente identifica ela como o bem e o mal. Olha, eu faço tal coisa, eu faço tal coisa, desse jeito é o bem. Não, eu não faço isso é o mal, não posso fazer. Mas, na moral, eu posso fechar os olhos e começar a fazer as coisas erradas com os olhos fechados e faço as coisas ali e vai passando. Nada fica sem registro. O que é importante é que existem, na parte do espiritual, essa tríade, a ética, onde o bem e o mal é que se julgam, que se navoga, eles constituem para a gente uma coisa muito importante, que são os valores chamados atemporais, virtudes, honestidade, valores atemporais. Já na parte de baixo, quando a pessoa trabalha com físico, etc e tal, os valores são temporais, ou seja, passam. Hoje pode fazer isso, amanhã não pode, mas o certo e o errado, ele está dentro do limite, até mesmo de como a pessoa estudou, de como ela viveu, que jeito que é o costume. Isso é uma parte moral. Agora a parte ética, que são valores atemporais, a vida inteira é a mesma coisa. E toda a sociedade que se prevaleceu por valores não atemporais, elas sucumbiram. É necessário que tudo que você vai fazer, você deixe passar pelo crivo de que é certo ou errado. Que ponto de vista que eu estou olhando? Agora, é bem ou mal? Eu vou estudar a matéria para me definir, porque é muito pessoal. Esse tema tem tudo a ver com o aborto. Por quê? Vamos adentrar agora, baseado então em ética e moral. Eu gostaria de perguntar primeiro se esse tema traz angústia para algum de vocês mulheres que estão aqui. Por favor. Se você direto, algum de vocês já teve aborto, sem ser natural? Não, é só natural. Só natural? Não tem problema nenhum. Porque nenhuma pétala de flor cai se não for pela permissão de Deus. Ou pelo nosso livre-arbítrio. Eu posso errar. Eu posso ter desvios. Eu posso ser imoral. Eu posso não ter ética. Só que tudo vai ficar registrado. E quem são os verdadeiros juízes? Somos nós, a nossa consciência. Então, em determinado momento, algum espírito precisava de um tempo pequeno do útero e passou. É só isso. Quer dizer, nenhuma de vocês que abortaram ou que tiveram aborto, desculpa, ou que esteja presente tem esse problema. Por quê? Porque não traz angústia, não traz amargura. E aí é uma questão interessante. Dentro dessa palavra moral, nós temos que admitir que o aborto ele é imoral e antiético. Por quê? Apenas o Pai pode nos trazer a vida. E o tempo, somente o tempo correto que nós poderemos desencarnar no tempo certo, na volta à casa do Pai, por chamado dele. Então não é justo que uma criança seja abortada ainda dentro do útero, que ela não teve a chance de vir. Então a análise mais empírica é que a sociedade como um todo, ela busca através desses novos políticos que estão aí, que estão trabalhando no sentido de promoverem como se a sociedade quisesse. A sociedade não quer.
Mas forças externas estão empurrando isso. Abordar isso aqui agora no aspecto espiritual é muito importante. Eu gostaria que esse vídeo até chegasse até ministros, deputados, senadores, para que eles entendam o que eles estão fazendo. Porque vai muito além de inconstitucionalidade, porque hoje as nossas leis não permitem isso. Nós vamos passar por cima disso, fazer virar constitucional, essa coisa toda. Não vamos adentrar a seara dessa parte, nem do certo e errado, e nem do bem ou do mal agora. Nós vamos trazer uma consciência, o que é verdadeiramente e quais são as consequências. Então vamos lá. Desde que um espermatozoide encontrou com um oócito e houve uma fecundação, ali, nessa célula que começa a reproduzir, formou-se uma célula só chamada oozigoto. Nós estudamos isso na quinta série. E ali vai multiplicando e vai formar um novo ser. Naquele instante, olha só, naquele instante, um espírito já é designado. E quando o corpo vai se formando para aquele bebezinho, o perispírito já tem a forma do bebê. E o bebê pode ser alfabetizado dentro da barriga da mãe, pode aprender línguas, tudo é ciência, tudo é possível. Então, essa parte é uma parte que eu duvido que alguém que saiba disso tenha coragem de alçar voo contra uma beleza dessa que é a vida. E mais, ali todas as consciências sobrepostas chegam. Quais são as consciências sobrepostas? Todos os nossos karmas do passado. É um espírito que vai nascer num rosto lindo, um bebê, mas que é um espírito entendido. Ou pode ter dharmas, certo? Poderia estar nascendo um novo presidente, uma de um brilhante advogado, um filósofo. Está ali, é uma consciência que está vindo. E essa consciência vai ser eliminada e não teve chance de ver. Quer dizer, interrompeu uma vida que verdadeiramente é uma vida. E hoje sabe-se que matar um animal dá cadeia. Então uma vida é menos importante do que um animal. Voltando à ética e à moral, nesse contexto, é fácil de explicar uma coisa. Uma mulher, ela não aborta sozinha. A mulher vai abortar, o pai está abortando, a mãe está abortando, os avós estão abortando, os padrinhos estão abortando, de um lado e do outro, do homem e da mulher. Todos vão sofrer as consequências. Por quê? É uma atitude nefasta, onde, naquele momento, não existe ética e nem moral. O que existe naquele momento é uma força muito grande, capaz de apagar toda a ética e toda a moral. E toda a ciência. Porque está nascendo, eu tenho um peso dentro de mim. E eu tenho que tirar esse peso. Porque se eu não tirar esse peso, meu pai vai reprovar. Mas por que o pai entra? Minha mãe vai reprovar. Eu vou sair de casa. Eu não tenho como, eu não dou conta de comprar um copo d'água. E vai para o conseguinte toda essa situação. Se fôssemos analisar pelo prisma de saúde pública, seria muito mais fácil o governo, através dessa rede montada em todo o município tem, trazer essa educação moral, essa educação de saúde para as mulheres e mostrar o que é isso e ensinar a usar contraceptivos legais. Seria muito melhor do que o aborto. Por quê? Depois de consumado o fato, quer seja através de uma clínica clandestina, quer seja através de todo o aparato médico, a pessoa que abortou nunca mais é a mesma pessoa, porque ela feriu o bem espiritual, ela vai trazer dentro. Eu gostaria até que eles convocassem, se for possível, várias mulheres do Brasil para dar depoimento depois do aborto, se não arrependeu. Todas arrependem.
Porque ela traz, por conseguinte, uma energia negativa muito grande. E essa energia prende, é como se fosse uma bola aqui no pescoço. É uma coisa terrível. Então, nós temos que, individualmente, buscar, através das orações de energia, para que essa energia siga e vá caminhando e vá diminuindo o efeito nefasto dessas ações. Porque se o povo não quer, e se alguém aqui ficou tocado e conhece, às vezes até parente de um deputado, fala, escuta, mas presta atenção no que vocês estão fazendo. De repente essa voz vai tomando corpo e vai se tornando uníssono. Muito bem. O que acontece com o espírito abortado? Existe o vale dos abortados. Esses são reconduzidos para preparar novamente. E nessa preparação, eles sofrem demais, porque já tinha consciência de vinha. E esse sofrimento é terrível. E muitas das vezes existe um laboratório formado para que alguém que deveria ser abortado para passar por isso, passasse por isso. Mas isso já tem as formas naturais, não precisava de ser a forma agressiva. É isso? E quantas e quantas mulheres não sucumbem e desencarnam nesse momento? Quantas? É uma coisa terrível. Então nada justifica o fato dessa parte imoral e antiética. Não tem nenhuma justificativa plausível. É necessário que essa voz chegue para mostrar que existe ciência. Então que personagens do mundo científico venham mostrar a todos esses médicos, a todos esses políticos que estão envolvidos, Superior Tribunal, Justiça e tal, que estão envolvidos nessa tentativa de entenderem que não é só errado e antiético, não. Não é só o mal que está produzindo, não. É trazer para eles uma consequência funesta, que eles vão responder por isso também, assim como o pai responde quando uma mulher faz, eles que vão ser o ordenador dessa confusão vão sofrer, e não é pouco. Eu diria a qualquer um que estivesse escutando, imagine o pior dos sofrimentos, multiplique por 2. É essa a sensação que eles vão ter depois que desencarnar. Lembrem que na tríade nós precisamos da intuição, da vontade e dessa mente pura que é o espírito. Muito bem, nessa parte aí, nessa elevação espiritual, quem está passando por isso está longe disso aqui, e lá em cima, quando desencarnarem, vão sofrer barbaridade, que são culpados. Agora, como que são pessoas letradas, pessoas mestres, especialistas em leis? Por quê? Eu posso falar que uma pessoa dessa tem um grau de culpabilidade igual um antropófago que comia uma pessoa? Nunca. Alguém que comia uma pessoa não sabia ler e escrever. Agora, como é que eu vou falar com um mestre, um doutor de leis? Como que eu vou falar que essa pessoa está fazendo isso sem saber o que está fazendo? Não. Você sabe o que é isso? É porque quem está lá em cima do poder, tudo faz para estar mais no poder. Quanto mais faz, mais quer e mais faz. Se não fizer mais, não vai ter poder. Então, não importa o certo ou o errado, se é legal, se é ilegal, tenho que fazer. Porque fazer eu estou lá em cima. Eu tenho poder, eu faço, eu tenho poder e continuo fazendo. Mas, vão pagar caro. Digo sempre que a colheita é sempre obrigatória, mas o plantio é livre. Vocês estão plantando isso? Vão colher. É evidente que o número de abortos vai aumentar muito. Por quê? Nós estamos falando de pessoas que buscam o aborto, meninas que estão com os hormônios pulando e de repente encontram um menino que também está. Mas não tiver noção, não tiver instrução, ninguém falou nada. Encontrou, pá.
tiveram uma relação ali que não sabe nem que jeito que começa e que termina, pronto, filho. Não são preparados. Aí vem um aborto. Esse aborto dessa menina, que é uma criança, ela gostaria de estar brincando de boneca. E o menino brincando de bola. Eles não dão conta. Então é um problema sério de saúde pública. Mas nós não podemos corrigir um erro menor com um erro maior. Nós devemos ter o foco de como que isso aqui pode ser resolvido. Saúdes públicas. Para isso nós temos uma equipe imensa de enfermeiros e médicos maravilhosos. Aliás, o médico, quando faz o juramento, ele jura que jamais vai usar remédios abortivos ou injeções, seja o que for, abortivas. É um juramento do médico. Até isso não tem valor mais. Então é importante analisar que os países que fazem, que ferem leis espirituais de uma forma tão vexatória, eles contraem karma coletivo. Não é por nada que de repente você vê uma tormenta passando em tal lugar, alguma coisa passando em outra, cataclismos, etc., tsunami, não sei o que, que acontece, centenas de pessoas desencarnando. O que é isso? Karmas coletivos. Às vezes as pessoas saem daqui de Tubiara, viajam, tá no mau passeio de noite, está no meio do tsunami. O que estava lá? Tinha que participar desse karma coletivo. Era um merecimento. Precisava de passar por isso. Tudo tem um sentido. Então, imaginem agora esses doutores da lei aceitando isso. E depois vem o julgamento deles. Lá eles vão falar, eu não sabia. Pode. Uma criança que está com todo esse arcabouço em cima dela, de pressão de pai, de família, disso, aquilo e tal, faz porque os valores são deixados de lado. A força do fazer é maior do que a outra força. É bem claro isso. Agora, os doutores da lei fazer isso, eles não podem se dar o direito de serem inocentes, de serem pessoas que não conhecem, de serem pessoas que estão fazendo isso, mas eu não sabia, eu não conhecia, eu nunca estudei isso. Não, a ciência está aí provando. Então, que antes de qualquer coisa, convoquem cientistas para mostrarem a evolução, convoquem pessoas que entendem para saber o que aconteceu no primeiro dia, no segundo dia, no 12º dia e por aí afora, para entender que essa criança não nasce com 9 meses, ela nasce com um dia. Aquele espírito já está lá, formando pelo espírito, com todas as situações que ele tem que viver na vida gravada no seu corpo astral. Tanto é que quando se faz uma cura de uma pessoa, não se cura o físico, se cura o corpo astral. O médico cura o corpo físico. E se aquele físico foi curado, mas se o corpo astral não teve ressonância nele, essa doença aparece. Porque toda doença inicia no corpo astral e não no corpo físico. Imagina que essas crianças que estão nascendo não são crianças, são espíritos com experiências de outrora, e eles trazem com eles as consciências sobrepostas, que são todas os seus dharmas e karmas que tem que viver. Então é muito interessante que o que pode mudar isso são as 3 palavrinhas mágicas. Primeiro, estudar e entender, aceitar e codificar. Eu duvido que alguém estudioso de lei que escutaram essa palestra, que chegaram no seu domínio territorial, onde o self é o importante, e nesse momento, se ele não vai chorar, ele consultar ele mesmo, que a verdade ele sabe, e quando ele consultar, ele muda de ideia, ele ou ela, e ao mudar a ideia, ele não está fazendo nada de bom para o povo, não. Ele está deixando de fazer o mal. Por quê? Se fizer, é só o mal que vai ser instalado. Ao fazê-lo, ele vai deixar de contrair um karma coletivo e individual para ele também. Porque quem vai buscar o aborto também vai continuar tendo os mesmos problemas. Só que já vai ser mais fácil. Se isso for regulamentado, vai ficar mais fácil. Então, nós temos que não esquecer
das mulheres que vendem o corpo. Essas mulheres, o filho para elas é como se fosse um motorista de caminhão. A partir de ter um filho, acabou, não tem comércio mais. Então, essas, se liberar, o aborto para elas é no outro dia, não tem mais, acabou. Por quê? Ela tem que cuidar, lembre, da parte quaternária, do físico, da emoção, da energia, do emocional, tem prevalência. Uma mulher iniciou a gravidez, ela olha para o físico dela, peraí, eu não posso acabar com a minha vida, ou ela está só na parte inferior, aí na mente, e essa mente dura, grosseira, vai abortar mesmo. Se em algum momento ela elevasse o pensamento ao alto da alma e fosse, pelo menos para a intuição, para a vontade, ela não faria. Ela ia entender que não precisava de fazer, que não precisa de fazer. Só que são valores. E valores, daí a importância muito grande da família, dos pais, dos avós, orientar. Não sejam omissos, deixem o filho de qualquer jeito. Hoje os filhos estão relegados em segundo plano, jogar com o celular o tempo todo, essa coisa toda, os avós nem estão vendo, os pais fazem de conta que não vê. Está errado. Não é uma coisa que vai cercear aos índicos, os cristais, essas crianças maravilhosas, de exercerem na plenitude o que vieram fazer. Tá certo? Então, eu vou deixar um apelo. Que esse vídeo, eu pretendo que esse vídeo seja um apelo. A decisão a ser tomada, não toma decisão pela emoção. Tome pela vontade. Exerça primeiro a capacidade da intuição, exerça primeiro a capacidade da busca pela verdade. Quando descobrir, através dos estudos profundos, que ia fazer uma besteira, já não faz mais. Então nós estamos fazendo um apelo para que essa parte espiritual seja observada. Porque a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Só que a lei espiritual, a pessoa só busca ela na dor. Não tem um aqui que na dor não vai buscar. E todos nós passaremos por isso. As nossas virtudes, os nossos valores atemporais é que vão valer. Não é o que a gente consegue hoje esconder daqui, usar uma máscara, fazer daqui para lá e tal, papapá. Não. Então é necessário que busque. Simplesmente busque. Trabalhe com a ciência. Busque a ciência. A ciência, quando chegar, que mostrar o que está sendo formado, o que é aquilo ali, o que representa aquilo ali, faz uma regressão no espírito, ele volta para o útero e volta para outra vida. Não quer uma prova maior que essa? Então trabalhe com esses apômetros, com esses mestres dessa ciência que trabalha como é que chama? Regressão. Trabalhe com esses mestres da regressão, e eles vão poder falar, ó, você era tal pessoa que vivia em tal lugar. Se tiverem dúvida disso, busque através da história, meninos que conseguem, estando em outra cidade, ver e falar, nossa, eu morei naquela casa, em tal país, eu morei naquela casa, eu sei tudo. Isso é verdade, o irmão dele levou ele lá, e ele foi falando tudo que tinha dentro da casa, ele viveu lá mesmo. Ou seja, nós estamos matando vida, e essa vida existente preexiste. O espírito não é um indestrutível. A vida do espírito são várias reencarnações. Ou nós vamos fazer o que quisermos aqui, e depois não vamos ter um laboratório para nos mostrar o erro. E por pior que seja o erro, ninguém é maltratado no julgamento. Porque quem julga cada um é sua consciência. Agora imagina uma decisão dessa
todos os abortados, todas essas energias vão ficar na pessoa. Imagina quem tomou uma decisão dessa, daqui a uns anos desencarna e está lá, é aquele mundo de desencarnado em volta dele, mostrando o que fez. E aí, quando assiste tudo isso de cadeira, ajoelha, pede permissão para o Papai do Céu te dar uma nova oportunidade, que não vai fazer mais nunca isso. Ah, não, tudo bem. Agora você vai para um lugar onde não tem água, onde não tem comida, não tem professor. Você vai viver no lugar, a aprender o que você fez. Vai com essa consciência. É por aí o caminho. Tudo funciona desse jeito. Então, quer fazer planejamento para a sua vida amanhã ser melhor? Seja hoje ético. Ser ético significa dar importância a valores, dar importância a valores atemporais, honestidade, verdade, realidade, nada mais do que isso. E isso tudo com sutileza, com alegria. Esse é o caminho, não existe outro caminho. É interessante que a gente, nesse momento agora, a gente forme essa egrégora e não vamos deixar essa bola para trás. Vamos soltar esse vídeo, mostrar para várias casas, vamos fazer com que políticos façam isso e tal. Eu achei muito importante uma sessão que teve com um deputado, com um senador, que ele levou lá 3 filósofos para falar sobre o estoicismo. E esses 3 filósofos, eu achei até interessante, eu passei para vocês. Eu vou passar. É muito interessante o que eles falam desse tempo do estoicismo lá em Roma, na Grécia, onde filósofos entenderam que naquele momento a baixa estava muito grande, estava havendo um descaso mesmo com o poder público. E eles, através desse movimento chamado estoicismo, elevaram e durante muito tempo mudou a história. Ela teve um renascimento através desses renascentistas, esses estoicos, esses estoicistas. Entre eles Marco Aurélio, que foi um dos maiores precursores. Então, na verdade, é isso que nós precisamos. Vamos buscar agora, através do exemplo, de que nós podemos sim, através da mudança nossa interna, uma coisa que eu quero tranquilizar todos aqui, não vamos dar importância para que o que está acontecendo no Brasil, dê importância para o que você está fazendo. Qual a sua contribuição para a sua pátria? O que você contribui? De que maneira você está contribuindo? Quando eu vou numa escola dar aula, vou lá pelo dinheiro, ou eu estou ensinando os alunos? Se eu sou uma enfermeira, eu estou lá, esperando a hora, nem injeção vou dar para ir embora, ou estou compromissado com aquela doença, com aquele paciente, eu estou tratando ele dignamente, eu estou indo para casa preocupado se o João está curado, se o Pedro está curado, se no outro dia como ele está, eu tenho que me envolver com isso. Isso é ética. Isso é o que nós temos que ser, é viver desse jeito. Essa vida é que importa, não é ladrão, não, nada disso importa. Agora, temas como esse, tão agressivos, nós podemos ajudar com a nossa consciência. Vocês não têm ideia do que é essa consciência formada aqui, que é uma egrégora. São espíritos encarnados e os desencarnados, que nesse momento nós temos uma comunhão de pensamento. Essa energia está tomando volume e ela vai caminhar. Nós temos vários guerreiros aqui que vão pegar essa pauta e vão seguir com ela. Esses vídeos vão ficar perdidos. Entenderam isso? Ou então eu vou pedir para desligar o vídeo, nós vamos entrar agora em perguntas.